você tem que ser extraordinário, você tem que ser diferenciado. Você acha que a concorrência hoje te odeia? Fala galera, aqui é o canal Lima de Investimentos e esse é o quadro de Carona para o Sucesso. E hoje eu estou aqui com esse meu amigo, grande empresário da nossa cidade de Morada Nova, Márcio Gleitz, dono da lojinha do celular. Márcio, muito obrigado pela disponibilidade e oportunidade de ouvir um pouco da sua história. Obrigado a você por ter me chamado essa primeira entrevista. Estou um pouco nervoso, viu, pessoal? Afinal, a primeira entrevista que eu estou fazendo, né? Márcio, esse canal a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo e investimento, certo? E eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo conhecessem um pouco da sua história e ver que é capaz de começar uma coisa do zero ao sucesso como você está hoje. E eu gostaria de saber como foi que surgiu a lojinha do celular. Sempre foi lojinha do celular? Não. Antigamente, na verdade, quando eu comecei meus negócios, antes era MGNet, isso em 2010, certo? Eu tinha uma lan house, porém essa lan house foi parando, então 2012, 2013 eu já mudei o nome, mudei um pouco do ramo, comecei mesmo a focar mesmo em vendas, então mudei para MG Soluções, certo? Era na minha casa, tá bom? Comecei aos poucos, na verdade quando eu comecei, foi depois que eu perdi meu emprego, então quando eu comecei de verdade a ter foco, que eu queria ter uma loja, isso dentro da minha casa, quando eu comecei, eu estava devendo em torno de 10 mil reais às pessoas. Eu comecei sem dinheiro, sem carro, sem moto. O que acontece? Eu estava devendo ainda, por causa de erros meus, de falta de planejamento. E de repente, tive essa ideia de começar novamente, mesmo devendo um pouco, mas sabendo que eu teria que pagar também, porque isso é muito importante. Não, você pode estar devendo, mas é muito importante você começar um negócio e saber que você tem que pagar as contas, certo? Porque senão nada prospera. Comecei com cartão de crédito, certo? Então comecei a pedir cartão de crédito emprestado a alguns familiares, fazia uma compra de um celular, trazia, vendia, pagava ali, ó, ficava com créditozinho. Então foi assim que eu comecei basicamente. Grupos de Facebook, entendeu? Então eu sempre gostei desse negócio de vendas, trocas. Eu tinha um celular, o cara lá em Russas falava comigo, mas eu tenho um Xbox, bora trocar? Eu ia lá em Russas, entendeu? Então esse pioneirismo de sair nas cidades, daqui a gente começou há muito tempo, não é de agora. Então, eu nunca tive medo de distância, nem de horário. Não importa o horário, a gente sempre sai. Então o que acontece? Quando eu estava na MG Soluções, que era na minha casa, teve um certo momento que eu decidi que eu precisava sair. Por quê? Porque eu estava estagnado, entendeu? Então eu pensei o quê? Se outras pessoas deram certo no centro, que eu percebia que não tinha a mentalidade que eu tinha, por que eu não vou dar certo, entendeu? Então foi aí que eu realmente resolvi ir pro centro. Então eu bolei um nome, lojinha do celular. Como não é algo pequeno, então todo mundo hoje em dia tem celular, certo? Todo mundo. Se você tiver um nome como, por exemplo, lojinha do celular, todo mundo ia querer conhecer. Por quê? Porque tem celular no meio. Então alguma coisa de celular tem lá. Então se a pessoa precisasse, a ideia era essa, uma lojinha pequena. Nunca pensei em ser grande. Na verdade eu não sou grande, certo? Então, mas eu nunca pensei em estar onde eu estou hoje. As coisas foram fluindo e foi dando tudo certo. Mas no começo não era lojinha de celular. No começo era MGNet. Isso em 2010, viu pessoal? 2010, 2011. Agora me tira uma dúvida que muita gente assiste esse tipo de vídeo, mas nunca sabe. O seu capital inicial foi o quê? Foi zero? Meu capital inicial, como eu estou te falando, gente, eu sempre trabalhei, mas eu nunca me organizava. Então tudo que eu ganhava, eu gastava. Farra, bebedeira, entendeu? Vocês sabem, né? O que eu tô falando. O que acontece? Então sempre eu gastava. Então eu agradeço muito, porque eu comecei do zero. Eu posso dizer que eu comecei do zero devendo ao povo. E hoje, graças a Deus, eu não devo a ninguém. A ninguém, simplesmente. Então se eu comecei do zero, sem nada, e tô aqui hoje, você também que tem muito, talvez você tenha muito mais do que eu no começo, tá bom? Mas falta coragem para você investir. Com certeza, eu tenho certeza que você pode ter uma moto, pode vender, pode começar a investir, pode ter um carro. Tem coragem de começar a investir, entendeu? Seu celular de 4 mil reais que você tem aí, pode ser um investimento que você pode começar a partir dele. Mas tem que ter coragem. Se você não tiver, simplesmente você vai estar na mesma situação que você vai estar. Daqui a 5 anos você vai estar no mesmo jeito que está hoje. Simplesmente é isso. Se não tiver coragem, essa é a situação da maioria das pessoas, entendeu? Você falou que seu capital inicial foi zero. Quando você fazia uma venda ou uma troca em outra cidade, às vezes você já tinha a margem de lucro ali. A margem de lucro diminuía por você ir até lá?
Ou você já colocava a margem em cima do valor do combustível? Então, inicialmente, quando eu comecei a fazer troca de outra cidade, o frete para hoje para Limoeiro é R$8. Então isso era irrelevante pra gente, porque normalmente a gente ganhava 150, R$200 em um negócio. Então você ia até lá gastar R$8, R$15 de passagem de volta, é irrelevante em cima do valor, entendeu? Então a gente não atribuía esse valor em cima do produto não, porque era muito pouco mesmo. Teve uma época que eu comecei a vender moto, tipo, comprava moto usada, moto de estouro, como aqui na região é conhecido. Então a gente comprava uma moto de estouro de R$1.000, vendia por 1.500. Eu fazia questão de deixar, entendeu? Eu não cobrava nada a pessoa. Eu ia deixar muitas vezes e voltava de carona, porque não tinha ninguém que fosse me buscar, entendeu? Era assim que funcionavam os trâmites dos negócios. Mas assim, em relação a... Porque muita gente precisa de motivação, de coragem para começar um negócio. Você teve isso? As pessoas acreditavam em você? Então, no começo, eu acredito que as pessoas não acreditavam em mim, até por causa do meu passado. O meu histórico não é muito bom, porque eu era uma pessoa mal vista pelas minhas atitudes, não de roubar isso ou aquilo, certo, pessoal? E sim minhas atitudes em si. Então eu acredito que eu batalhei muito por isso, para justamente limpar o meu nome e as pessoas acreditarem em mim. Mas isso só é possível com o quê? Com atitudes. Tipo, o cara vai fazendo sempre o certo, então isso vai chegar na boca de outras pessoas. Não, o cara ali pode ir lá, o cara é direito, ele não vai te enrolar. Você acabou de falar que começou em 2010, nós estamos em 2021, no começo. Sim. Mas, então você tem 10 anos de mercado, certo? Sim. Você começou com um capital de 0. Sim. Aí eu te passo a pergunta, qual é o seu capital hoje em 10 anos? O cara quer saber o meu capital em 10 anos. Eu acho que, pra mim, de verdade, gente, isso não é importante. Eu acho que o maior capital que eu tenho hoje em dia é o meu conhecimento, certo? É a minha estrutura, a minha loja, entendeu? Para mim esse é o capital importante, é o meu nome, é saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Dinheiro nenhum traz essa felicidade toda em relação a isso. Não adiantava nada eu ter um capital, por exemplo, de 1 milhão e ter o meu nome sujo, as pessoas falar mal de mim, a minha loja não está estruturada. Para mim nada disso adiantava, entendeu? Para mim, então, o importante é eu estar nesse auge que eu tô, de as pessoas saberem que pode confiar em mim, de saber que podem confiar na minha loja e eu também saber para onde eu quero ir, entendeu? Porque eu não quero parar por aqui. Márcio, e você como empreendedor, desses 10 anos de carreira, qual foi o momento que você viu assim, isso aqui realmente vai dar certo? Quando você acreditou em você e acreditou na sua loja? Na verdade, em todos os momentos eu acreditava em mim. O que faltava era planejamento. Porque assim, eu nasci vendo meu pai fazendo trocas, fazendo vendas. Eu aprendi muito com isso. Então a partir do momento que eu comecei a vender, isso me ajudou bastante. Porque tipo assim, tudo que eu pegava eu conseguia vender, conseguia trocar rapidamente, entendeu? Então foi aquele... Mas só que o que acontecia? Nunca eu planejava, nunca estava dando certo. Mas por quê? Não é porque eu não conseguia vender, era porque eu gastava dinheiro, entendeu? Mas eu acho que o momento auge da minha loja foi quando? Foi a partir do momento que eu, nessa pandemia, entendeu? Foi muito ruim para muita gente. É lamentável isso. Mas teve um momento da pandemia que eu parei e eu foquei no online. Então teve um momento que na minha antiga loja eu estava lá e com a loja fechada, entendeu? Com a loja fechada somente no online, a gente vendeu mais de R$5.000, entendeu? Então, rapaz, se a gente com a loja fechada, a gente teve um dia que conseguimos vender R$5.000, é sinal que a gente está no caminho certo, entendeu? Então aquilo para mim ali foi um momento que eu decidi, não, a gente vai mudar de loja, porque a gente é muito mais do que isso, entendeu? A gente estava muito pequeno na estrutura pelo patamar que a gente estava de vendas, então a gente teria que melhorar. Então eu acho que esse foi o momento, foi em junho de 2020, tá com 6 meses, 7 meses mais ou menos. Então foi aquele momento que eu decidi, a gente vai mudar de loja, entendeu? E tudo deu certo. Mas você acha que a loja física, ela tem o mesmo potencial de uma loja online? Tem que ser o conjunto, né? Tem que ser o conjunto. Se você for focar no online, você tem que ser extraordinário. Você tem que ser diferenciado, entendeu? Porque o online exige muito mais do que uma loja física. Pode ter certeza. Eu, como trabalho em conjunto, então uma coisa leva a outra. Porque as pessoas hoje em dia querem comodidade. A pessoa está em casa, eu quero isso. Então ela quer receber naquele momento, ela não quer esperar. Então se a sua loja não for assim, pode ter certeza, dificilmente vai dar certo. Comodidade e rapidez hoje em dia é tudo. Mas eu particularmente acho que você pode começar online na sua casa e posteriormente passar para a loja física. Mas todo começo não vai ser grande não, entendeu? Mas hoje em dia eu trabalho em conjunto. Tem que ser em conjunto, porque se não for, eu acho que não dá certo. E você acha que, tipo assim, um exemplo,
eu vou começar uma loja online, eu preciso ter o tanto de funcionário que você tem hoje? Eu comecei do zero, sem nenhum funcionário. Na verdade, se for online, eu acho ideal a pessoa começar sem funcionários. Começa você, dando o seu sangue, entendeu? Acorda cedo, vai até 10 da noite, 11 se precisar, e vai vendo a necessidade de um funcionário. Mas com certeza, se você trabalha online, com certeza, futuramente, se você não começar inicialmente, vai precisar de uma pessoa para entregar. Isso é o óbvio, né? Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Assim, você é o tipo de pessoa que é aquele cara extraordinário que gosta de inovar. Você faz coisas que as pessoas não fazem, não teriam coragem de fazer, e você é criticado porque elas não têm coragem de fazer, e você faz. Você acha que a concorrência hoje, pelo fato de você ser extraordinário e o seu crescimento ser enorme, a concorrência hoje te odeia? É tipo assim, eu corro atrás dos meus sonhos, entendeu? Eu não corro atrás de ninguém. Acredito que pra quem tá correndo atrás deve ser muito ruim isso, entendeu? Eu sempre quero dar o primeiro passo e outras pessoas querem vir atrás. Então, pra mim, que estou sempre tentando dar esse primeiro passo, muitas pessoas se incomodam com isso, certo? Eu acho que não tem por que me odiar, até porque eu não odeio ninguém, certo? Não odeio ninguém de verdade. Eu só não gosto das pessoas quererem se meter, outros comerciantes, por exemplo, mas enfim, eles me odiar, se me odeiam é só por conta disso, porque eles não estão querendo dar o primeiro passo deles, e sim eles estão querendo dar um passo atrás de mim, querendo copiar algo do tipo, que pra mim eu não me incomodo com isso, entendeu? Jamais, jamais de verdade. E você imaginaria que hoje você teria isso tudo que você tem? Você Jamais. conquistaria esse tipo de coisa? Jamais pensei em ter novos funcionários. Na verdade, a gente sempre pensa em trabalhar e ter aquele mínimo para poder sobreviver, dar sustento à família, ter um carro. Na verdade, todo pensamento é esse, dar comer aos filhos, isso e aquilo. Mas sabe, pensar que hoje eu estaria aqui onde eu estou, no patamar, jamais. Mas pra mim, a partir do momento que eu decidi que eu quero muito mais do que isso, que foi justamente no meu estopim, eu sei que eu posso alcançar muito mais, sem passar por cima de ninguém, entendeu? Isso aqui é só um começo, mas claro, depende de mim, de trabalhar duro, de todos os dias estar na ativa. Porque se também não for assim, não adianta nada só querer, tem que fazer por onde. E como você lida em relação à concorrência? Como é que eu... Então, ela lhe incomoda? Não, na verdade, a minha única concorrência hoje em Morada Nova sou eu mesmo, entendeu? Eu me preocupo somente comigo, em dar o meu melhor, dar o melhor para os clientes, treinar os funcionários sempre, todos os dias, mostrar o que pode ser melhor. Eu aprendo muito com ele também, aprendo muito com os clientes. Então eu não vejo nenhuma concorrência, certo? Não porque eu estou me menosprezando o pessoal, não. Eu apenas, a minha única concorrência que existe hoje é comigo mesmo, certo? Porque eu sei que se eu dar o meu melhor, as pessoas vão comprar a mim, entendeu? Então eu tenho que pensar por mim, pela minha loja, e não por ninguém. E eu, como dono de empresa, Márcio, como é que eu sei o momento certo de crescer, de sair do papel, ou abrir uma loja física, ou expandir a minha loja física para outra cidade ou outro local? Eu acho que é tipo assim, a gente tem que enxergar o mercado, certo? Muitas vezes é coragem. A primeira coisa é coragem e não ter medo. Eu acho, por exemplo, eu jamais iria para outra cidade se a minha loja não tivesse num nível muito bom. Por quê? Primeiro, o meu negócio tem que estar estagnado, tem que estar bom. Estagnado não. Tem que estar num patamar muito bom, muito alto. Não, meu negócio agora tá firme. Então eu já posso pensar em ir para outra cidade. Por quê? Porque se meu negócio está dando certo na minha cidade, entendeu? E eu dou no momento assim, eu não tenho muito o que fazer na minha loja. Hoje a minha loja roda sozinha, entendeu? Então eu consigo olhar de longe. Há muito tempo tá seguindo um padrão muito bom, entendeu? E cada vez crescendo mais. Então agora é o momento de que eu tenho duas opções: investir mais na minha loja, mas eu não estou vendo muito espaço para isso mais, ou simplesmente ir para outra cidade e tentar lá e fazer diferente, entendeu? Então foi um momento que realmente eu decidi, não, nós vamos para outra cidade, e eu não quero só isso, tá? Entendeu? Se eu já estou bem aqui, eu quero mostrar isso para outra cidade também. Nossa meta, certo? Nossa meta para 2021 é abrir a lojinha de celular em 3 cidades. Já vamos abrir uma agora em fevereiro, e daqui para daqui pro final do ano quero mais 2 lojas em 2 cidades diferentes aí. E tipo, pra mim, isso é só o começo, certo? Esses são os planos para 2021. Se eu não conseguir, beleza. Próximo ano a gente consegue, mas a gente tem que ter meta. Se não tiver também, nada dá certo. Muito interessante aí, uma história extraordinária. Então o que você espera de 2021 é crescimento. É abrir mais 3 lojas. Sim. Mas é franquia
Não, não é franquia, é filial. É eu tomar de conta e eu estar diretamente lá, entendeu? Treinar meus funcionários, acredito eu o que é que vai acontecer. A maioria dos funcionários que estão comigo há muito tempo vão se deslocar para essa cidade e vou ter que contratar mais pessoas aqui para Morada Nova. A tendência é essa. É sempre crescer. Justamente. Galera, então, esse foi o Márcio Inglês aqui da lojinha do celular de Morada Nova. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de te entrevistar. Vou deixar aqui o Instagram pessoal dele e o Instagram profissional da loja dele. Ele não disse aqui no vídeo, mas ele vai abrir uma lanchonete. É uma lanchonete ou um restaurante? É uma lanchonete e um restaurante ao mesmo tempo. Pronto, eu vou deixar também o Instagram aqui da lanchonete dele. E peço que se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista. E é isso, galera. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez. Obrigado a você. A próxima vez vai ser o contrário, eu vou entrevistar ele.